Olá, o episódio de hoje vai responder uma pergunta. Vale a pena ser professor atualmente? Pega um café e puxa uma cadeira que o episódio já vai começar. Meu nome é Gabriel França, eu sou professor na Prefeitura de São Paulo desde 2008 e eu vou falar hoje sobre reconhecimento e salário e vou usar como base a minha experiência como professor na escola pública nesses últimos 12 anos. Se você está chegando agora no canal, eu costumo falar sobre escola e sobre educação e também sobre a vida de professor. Se inscreve para receber mais vídeos e para a gente poder continuar essa conversa em outros momentos. Eu não sei direito que dia é hoje, mas provavelmente a gente já está no 100º dia de quarentena ou chegando muito perto disso. E um dos aspectos que ficou mais claros ao longo de todo esse período é a falta que a escola está fazendo, particularmente a dificuldade que é tocar o trabalho pedagógico sem o professor e sem a professora. Ainda assim, ainda que a gente perceba o quanto é importante a profissão de professor por conta da pandemia, não há procura por parte da juventude para seguir essa profissão. Eu vou tentar falar sobre isso para a gente entender o que está acontecendo. Ninguém tem dúvida da importância da profissão. Aliás, é verdade que boa parte de quem está aqui é porque é professor ou porque quer ser ou porque pensa sério na educação. A profissão de professor é muito importante. Um estudo da OCDE, que foi publicado em 2018, mostra que só 2,4% dos jovens no Brasil têm interesse em seguir a profissão de professor. Quer dizer, quando eles estão em idade de prestar vestibular, de escolher suas carreiras, pouquíssimos são aqueles que querem exercer a profissão. Nem mesmo hoje quem é professor costuma estimular seus alunos a seguir por essa carreira. Os principais motivos que os professores alegam para isso é que falta reconhecimento e os salários são baixos. Eu acho a questão do reconhecimento muito sensível e ela precisa ser abordada de diversas formas. Na minha carreira, eu nunca me senti sem reconhecimento, em particular sem reconhecimento por parte dos alunos ou por parte dos familiares. Eu sempre fui reconhecido. Não tenho a menor dúvida de que os meus alunos e os familiares dos meus alunos reconhecem a importância do trabalho do professor e reconheciam a minha importância. Aliás, muitas vezes era exatamente o fato de esse trabalho ser reconhecido que dava ânimo e revigorava a vida para continuar o trabalho no ano seguinte, depois das férias. Mas também é verdade que quando eu comento com alguma pessoa que eu sou professor da escola pública, é normal a pessoa torcer um pouco a cara e ficar um pouco sem saber muito como reagir, porque pressuporia que minha profissão seria outra ou que eu teria um trabalho considerado melhor. Eu aprendi com o tempo a não me importar muito com a opinião dessas pessoas, porque não são elas que pagam as minhas contas. É o meu trabalho e eu acho que eu exerço um bom trabalho e acredito que o meu trabalho tem resultado na vida das pessoas. Acho que é uma diferença importante que precisa ser demarcada. O professor, eu acho que é muito reconhecido socialmente. As pessoas acreditam na importância do trabalho do professor. O que acontece é que ser professor é uma profissão desvalorizada. As pessoas acreditam que quem é professor escolheu ser professor porque não conseguiu ser outras coisas. Isso, na verdade, é um equívoco. Tem muito professor com quem eu trabalhei, muita gente que eu conheço que escolheu a profissão porque quis e que exerce com muita qualidade, promovendo muita transformação na vida das pessoas. Se a profissão é bem vista ou reconhecida, esse é um problema que a gente não vai resolver agora. Um problema que tem a ver com a não escolha das pessoas por seguir essa profissão é a falta de salário. O professor ganha bem? Quanto você acha que é o salário de um professor no Brasil? Dessa mesma pesquisa da OCDE, que mostrou que os jovens não querem trilhar a profissão de professor, o salário do professor no Brasil ele é 1/3 do salário dos professores dos países que também participaram da pesquisa. Eu estou me referindo ao salário médio do professor. Então, no Brasil a gente ganha 1/3 do que em países mais desenvolvidos é o salário médio do professor. Isso significa que o nosso salário é defasado com relação ao resto do mundo. Mas internamente no país também há uma defasagem e tem estudos que mostram dados diferentes. Tem aqueles que apontam que o salário do professor no Brasil, em comparação com quem tem o mesmo nível de formação, é cerca de 25% menor, e tem estudo que demonstra que o salário do professor chega a ser
somente a metade do de profissionais que têm o mesmo nível, quer dizer, ensino superior, mas que atuam em outras áreas. De fato, seria importante que o salário do professor fosse maior. E basta que haja interesse público para que isso aconteça e uma movimentação da sociedade em torno da valorização da profissão. Ainda assim, a profissão de professor, embora não remunere exatamente muito bem, ela tem alguns atrativos que podem ser muito importantes na vida de uma pessoa adulta, na vida de um profissional. Um deles é que a pessoa, logo que entra na faculdade, pode começar a trabalhar fazendo estágio e compatibilizar o horário de trabalho com o horário de estudo, isso tudo na mesma área. Um segundo atrativo é que o ingresso, especialmente nas redes públicas, se dá por concurso. Então você não depende de um networking ou de alguém que te indique, é democrático. Um terceiro é que, ainda que se pague muito pouco, para uma grande faixa da população, o salário de professor significa sim ascensão social. Então é possível que aquele jovem que venha de uma família com baixa escolarização, com baixos salários em casa, consiga ascender socialmente por meio da profissão que é estável. Eu acho que a principal questão que se coloca quando se fala se vale a pena ser professor ou não é o entendimento com relação à valorização profissional. E eu não estou falando da valorização de o seu chefe falar muito bom trabalho ou o secretário de educação ir na televisão dizer que gosta muito dos professores. Eu estou falando de valor, de dinheiro, de salário, de dinheiro no banco. Era importante que os salários aumentassem para que a carreira fosse mais atrativa e que com isso aumentasse o número de pessoas que têm interesse de exercer a profissão. A segunda medida importante seria a construção de planos de carreira duradouros. Quer dizer, o cara entra na profissão com seus 20 e poucos anos, ele vai se aposentar na profissão, mas ao longo desse período ele evoluiu na carreira de modo a terminar com um salário substancialmente melhor do que aquele que ele começou. E por fim, seria muito importante que se melhorassem as condições de trabalho, a redução de número de alunos por sala de aula, o investimento na formação continuada do docente e outro aspecto importante é criar mecanismos para que o professor consiga exercer toda a sua jornada de trabalho em uma escola só. Eu acredito que vale a pena ser professor, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista da realização pessoal, que eu vou deixar para falar sobre isso num outro momento, num outro episódio. Mas ainda há necessidade de muitas melhorias, e não dá para acontecer nenhuma melhoria se não houver organização profissional por parte de quem trabalha na escola. E embora no discurso a educação seja a prioridade, nem sempre isso aparece na execução orçamentária. Sem movimentação em torno da educação, a educação vai continuar exatamente onde ela está. E é preciso que ela saia daí para um lugar melhor. E assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio. Se você gostou, não se esquece de dar like, de se inscrever no canal e de deixar um comentário. Espero encontrar vocês por aqui na próxima vez. Obrigado e tchau!